Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e os 61 municípios do estado. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o programa Regulariza Amazonas, lançado recentemente pela Procuradoria-Geral do Estado. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o Subprocurador-Geral Adjunto do Amazonas, Dr. Eugênio Nunes, que eu agradeço a presença. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui com a gente, ter aceito o nosso convite para falar do Regulariza. Boa noite, Neto. Eu que agradeço o convite para estar aqui, para trazer essa informação para os telespectadores da emissora da Band. Para a gente começar e contextualizar com quem está em casa, Eugênio, o que é a Procuradoria-Geral do Estado que está agora à frente desse trabalho do Regulariza? De uma forma bem sintética, a gente pode dizer que a Procuradoria-Geral do Estado é, na verdade, um grande escritório de advocacia. É o escritório de advocacia do Estado do Amazonas. Então, tudo que envolve o Estado do Amazonas e que ele precisa de um advogado, seja por uma questão judicial ou uma questão meramente consultiva, né, antes de fase judicial, a Procuradoria do Estado é quem atua, né? Nós somos o orientador, o consultor jurídico, né, e também o advogado para quando já existe a contenda já instalada. E a sua área é a área tributária? Atualmente eu estou na Subprocuradoria-Geral Adjunta, Seção 1, né, que tem a competência de coordenar a área fiscal do Estado, a área tributária. Não só tributária, né, a dívida ativa como um todo, mas que o grosso é a área tributária. Dívida ativa, esse programa Regulariza, ele tem como alvo pessoas que estão inscritas na dívida ativa. O que é isso? Exatamente. A dívida ativa, na verdade, é um cadastro, né, que todas as pessoas que têm algum débito com o Estado, seja ele de origem tributária ou não, pode ser, por exemplo, uma multa, né, uma sanção, alguém que prestava serviço para o Estado por algum contrato e incorreu em alguma ilicitude e sofreu alguma sanção, virou uma multa, pode ser inscrito em dívida ativa. Então, todo débito que os particulares têm face do Estado, ele é inscrito em um cadastro. Esse cadastro chama-se dívida ativa. Então, é como se fosse uma relação de todos os devedores do Estado do Amazonas e a relação de todos os créditos que o Estado do Amazonas tem a receber. Então, meu nome, né, se eu fui inscrito na dívida ativa, quer dizer que eu estou devendo? Está devendo ao Estado do Amazonas, sim. E eu falei assim, isso é para pessoa física, só empresa? Não, isso também é para pessoa física, né? Porque, na verdade, a gente tem... o Estado, ele está em todas as frentes da vida cotidiana das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, né? Se a gente for, por exemplo, no que toca ao Regulariza agora, esse primeiro edital de IPVA, eu sou proprietário de um veículo, você talvez seja proprietário também de um veículo. Se a gente não pagar o IPVA, que é o tributo que incide sobre o veículo, a propriedade de veículo, no prazo, ele vai ser vencido, ele vai ser encaminhado para a Procuradoria para inscrever em dívida ativa. E eu posso estar lá na dívida ativa como um devedor de IPVA, por exemplo. Então, isso também alcança também a pessoa física, não é exclusivo de pessoa jurídica. E qual é o último estágio dessa inscrição na dívida ativa? Uma vez inscrito em dívida ativa, né, o passo seguinte é a cobrança judicial, né? O Estado facultou ao contribuinte diversos momentos para ele pagar. Ele não pagou, por quê? Variadas circunstâncias, não pôde naquele momento, seja como for, o Estado tem que também fazer valer o seu direito. E para fazer valer o seu direito, ele precisa judicializar esse débito. É uma cobrança judicial que a gente faz através do processo de execução fiscal. Aí é que entra os advogados. Os advogados. Do Estado, então. Os advogados entram antes também. A gente entra na validação da inscrição, mas a grosso modo o que mais se vê é justamente nesse momento, quando a gente assina uma execução fiscal, entra em juízo fazendo esse pedido, o juiz acolhe, determina a citação, aí vai ter a garantia, ou ele paga, ou oferta a garantia para poder embargar. Se ele embargar a execução, que é como se fosse uma contestação, ele está dizendo que aquele débito não é devido, um procurador de Estado vai contra-argumentar, vai apresentar impugnação, se entender, não, veja bem, o contribuinte está equivocado nessa forma, ou se entender que o contribuinte tiver razão também, o advogado também vai orientar o seu cliente, vai dizer, olha, o contribuinte tem razão e vamos desistir desse processo. E com relação à quantidade de inscrições, como é que está a inadimplência com o Estado relacionado a essas inscrições da dívida ativa? Vamos lá. Hoje o estoque da dívida ativa do Estado supera os 12 bilhões de reais. Significa que o Estado hoje tem a receber na praça um pouco mais de 12 bilhões de reais, né?
Isso distribuído entre contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, é um valor bem substancial, bem importante. Praticamente a metade da arrecadação de um ano inteiro do Estado. Praticamente a metade da arrecadação inteira do Estado. Isso que eu estou falando está em dívida ativa. Existe a fase pré-dívida ativa que ainda está em discussão na fase administrativa no âmbito da Secretaria de Fazenda, né? Que é um valor também parecido, né? É um valor parecido, mas já em dívida ativa, ou seja, já certificado que o débito ele existe, ele é devido e deve ser adimplido, né? São pouco mais de 12 bilhões de reais. E a gente contribuinte, a gente consumidor, diria assim, está acostumado a ter aquele termo, a dívida caducou. A dívida que vai para a dívida ativa, ela caduca também, doutor? Vamos lá. O que acontece? Quando a gente, no imaginário popular, o caducar, né, ele talvez englobe dois conceitos jurídicos que a gente tem. A gente quer que saia o nome do credor depois de um tempo, exatamente. Né? Englobaria dois conceitos. Serasa. O caducar do senso comum, ele abrange decadência e prescrição, né? E quando está em dívida ativa, a gente já não fala mais em decadência, porque a decadência seria na fase da Cefaz, momento de constituição do crédito. Então, se ele já está em dívida ativa, ele já foi constituído, a gente não discute decadência. Pode ocorrer prescrição? Pode. É possível que um débito em dívida ativa seja reconhecido extinto por prescrição. Então, isso pode acontecer. A legislação é específica com relação a isso, né? A gente tem a prescrição ordinária e tem a prescrição intercorrente que ocorre no bojo do processo de execução fiscal. Então, é possível, né? Não é o comum, não é o desejável, né? Mas é possível que haja, sim, a prescrição de algum crédito que já esteja inscrito em dívida ativa. E aí, em busca de receber parte desses 12 bilhões, o governo do Estado preparou um momento, 2 meses, com isenções, com facilidades, para que esse contribuinte, esse inscrito na dívida ativa possa se regularizar. O que acontece? Quando o Estado não tem o seu crédito adimplido, que ele precisa se valer da execução fiscal, da via judicial, né, o índice de recuperabilidade desse crédito, ele é baixo. Historicamente, nacionalmente, em qualquer estado que você for, ele é baixo. Porque é um processo moroso, é um processo que você demora a encontrar o devedor, você demora a encontrar patrimônio do devedor, um patrimônio que você possa discutir. Às vezes você encontra um patrimônio, um apartamento, mas é o único imóvel de moradia deles, então está protegido por ser um bem de família, né? Então, ele tem uma efetividade muito baixa, a execução fiscal. Incomoda muito o contribuinte, mas a efetividade para a entrada de recursos no caixa do Estado é baixa. Então, ciente disso, o Estado do Amazonas buscou outras formas, mecanismos que a gente pudesse incrementar e aumentar a eficiência na recuperação de crédito, né? E assim, já há algum tempo se discute muito em outras áreas do direito, né, a chamada justiça multiportas, né, que é uma forma de solução de um problema jurídico sem precisar do Poder Judiciário, como, por exemplo, um acordo, né? Isso tinha uma resistência muito grande no âmbito do direito público, sobretudo no âmbito do direito tributário, porque a gente está falando, poxa, o crédito não é meu, o crédito não é seu, o crédito é nosso, é do Estado, então eu não poderia dispor disso, né? Mas o Código Tributário Nacional ele tem um permissivo de que se institua uma política de transação tributária, e o Estado do Amazonas, dentro dessa legitimidade, editou uma lei estadual prevendo a possibilidade de transação tributária justamente com o intuito de buscar melhorar a eficiência na recuperação desse crédito. Mas não só isso do ponto de vista da arrecadação, né? Mas também do ponto de vista da economia, de fazer a roda girar, né, como a gente costuma falar, de botar na mesa do empresariado, das pessoas físicas inclusive, mecanismos que lhe facilitem eles se regularizarem, né? Às vezes a gente entende, por exemplo, essa escolha você mencionou, né, do IPVA, que a gente está com 2 meses aí em prazo em aberto. A gente vai conceder isenção de juros, né? Tem desconto em multas, e desconto em multas pode chegar até 100%. Mas isso não é uma coisa aleatória, né? A gente pensa como fazer isso. Se você for olhar, por exemplo, os créditos que estão abrangidos aí, nesse primeiro edital, a maior parte deles são créditos oriundos de IPVA, de um fato gerador que ocorreu no período da pandemia. Era um período que todo mundo fica em casa. Então, muitas pessoas que trabalham com transporte, de pessoas, de cargas, etc. Tiveram dificuldade, né? Eles perderam a sua renda naquele momento. Sim. Eles não podiam sair. O taxista ia levar quem? Para onde? Não tinha quem sair. O Uber, né? O pessoal do transporte que faz transporte no distrito, que é que a gente sabe. Então, essas empresas que trabalham exclusivamente com transporte, nesse período, se viram
se não a zero, uma redução drástica na sua arrecadação. Então, nesse primeiro momento, a gente lança um edital que tem esse recorte, né, para esse grupo de pessoas que enfrentaram essa dificuldade. É uma forma do Estado conseguir reaver esse dinheiro e uma forma de trazer o contribuinte para a regularidade. Né, tirar ele do cadastro da dívida ativa, porque o cadastro da dívida ativa, além do nome estranho e feio, ele tem outras implicações. Ele dificulta a obtenção de crédito, porque a pessoa fica negativada, né, os bancos não querem emprestar, ou se emprestam com juros maior, né, porque análise de risco. Então, a ideia é melhorar a arrecadação do Estado, mas também possibilitar que a sociedade, os agentes econômicos, as pessoas, de um modo geral, consigam se regularizar e dispor de crédito e recurso para que a economia possa girar, a gente possa gerar riquezas. Né? Então, a ideia é que seja um jogo de ganha-ganha. Né? Então, é assim que se consegue. Eu vi do lançamento do programa uma projeção de recuperação de 50 milhões de reais. É nesse primeiro momento, porque o senhor disse que a dívida chega a mais de 12 bilhões. Exatamente. Né? Como é que chegou nesse número de 50 milhões de recuperação prevista? Vamos lá. O que é que acontece? Nesse primeiro momento, o recorte desse IPVA de 2023 para trás, a gente tem um pouco mais de 220 mil contribuintes nessa situação. Okay? Desses 220 mil contribuintes, a gente tem aproximadamente 250 milhões de crédito. Né? Então, a estimativa de 50 milhões é 20% desse estoque. Ou seja, o meu público endereçável nesse primeiro edital são 221 mil contribuintes, que representam 250 milhões. Usando a amostragem de outros estados que estão um pouco, já lançaram uma edital de transação à frente da gente, a gente viu que esse corte de 20% é um corte razoável, né? É um corte nem otimista nem pessimista, é um corte razoável. Né? Se eu pudesse escolher, eu queria recuperar os 250 milhões, né? Se eu pudesse, mas a gente sabe que não necessariamente a gente vai conseguir alcançar isso. Então é uma meta, não é o alcançável, não. Não, né? o alcançável é 250 milhões. Sim. Eu posso alcançar 100%. Se eu conseguir alcançar 250 milhões, isso vai ser fantástico. Né? Mas o que a gente vê, porque ainda mesmo com os favores legais, às vezes tem diversas circunstâncias que não impelem o contribuinte a buscar essa regularização. Seja porque não tem possibilidade naquele momento, às vezes aquele veículo já não existe mais, ele já foi furtado, batido, perda total, e ele já não quer mais regularizar. São várias situações. Né? Então, esses 50 milhões é uma estimativa com base em outros modelos que a gente viu acontecer, de 20% de recuperação do meu crédito endereçável. Como eu tenho 250 milhões de crédito endereçável, 20% disso daria 50 milhões, era um valor razoável. A gente está conversando com o Dr. Eugênio Nunes, que é o subprocurador-geral adjunto do Estado do Amazonas, sobre o programa Regulariza. E eu já vou pedir a você que está acompanhando, já está ficando por dentro do programa, deixar um endereço do site onde você pode ter mais informações, que é o site da PGE. Na verdade, é um site especial montado para o programa Regulariza. Exatamente. Né, mas que tenha essa hospedagem também da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. O Band Entrevista vai fazer uma pausa, 2 minutos, daqui a pouco a gente está de volta nessa conversa com Eugênio Nunes, subprocurador-geral adjunto do Amazonas. Não saia daí. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Eugênio Nunes, que é o subprocurador-geral adjunto do Estado do Amazonas, para falar do programa Regulariza Amazonas, programa que está recuperando crédito de contribuintes que ficaram inscritos na dívida ativa e agora nesse primeiro foco, primeiro edital, com contribuintes do IPVA, né, que é o do veículo. Tem um tempo já, né, desde o dia 4 o lançamento do site, enfim, desse portal. Como é que está a adesão, como é que tem sido trabalhado para que mais pessoas possam aderir e fazer a consulta, né, saber se estão adimplentes ou inadimplentes? Perfeitamente. Desde o dia 4 já foi lançado, o edital está aberto até o dia 30 de setembro, né, através do regularizaamazonas.pge.m.gov.br. Também existe um posto de atendimento dentro do Detran, na Procuradoria, mas muito mais para extração de dúvida mesmo, porque o portal ele é muito intuitivo. O contribuinte pode acessar a internet, o portal foi produzido, inclusive, para acessar, por exemplo, de tablets ou de celular. Ele tem todo um layout já para isso. Então, é muito simples, ele acessa, ele loga, né,
se for contribuinte de pessoa física, ele loga pelo Gov.br, e lá, quando ele logar, ele já vai aparecer todos os Renavans vinculados ao nome dele, elegíveis para aquela campanha. Ele escolhe qual Renavan que ele quer. Se naquele Renavan ele tiver mais de um débito, ou seja, de 2 exercícios ou 3, ele escolhe se ele quer pagar 1, 2 ou 3, todos. Escolhe a forma de pagamento, né, que pode ser à vista ou parcelado em até 12 vezes, e automaticamente já é gerado o boleto para ele fazer o pagamento. Então, é tudo muito intuitivo. A procura tem sido muito boa, a gente tem recebido uma resposta positiva do ponto de vista de buscas, né, da procura. E esse papel da gente aqui hoje, da Band, nos convidando para poder comparecer aqui, é de suma importância, porque é como a gente publiciza, de fato, a informação faz chegar nos rincões do estado do Amazonas, né? Lógico, a gente está em Manaus, nós estamos na capital, estamos discutindo isso aqui, mas esse programa ele visa atender também o contribuinte que está em São Gabriel da Cachoeira, que está em Boca do Acre, né? E a Band, quando abre esse espaço para a gente poder falar sobre isso, nos ajuda com isso, né? Então, assim, até agora o que a gente tem para dizer é que a procura tem sido muito boa, sim, concentrado naturalmente no site, mas existe também essa possibilidade de atendimento no Detran ou na própria Procuradoria, e para esclarecendo de dúvidas, basicamente, mas tem sido uma aceitação bem positiva do público. Importante você ter falado do alcance da Band no interior do estado. Ainda digo mais, aproveito para falar isso. A gente está com o nosso sinal nas antenas Sky e aí a gente consegue alcançar o oeste do Pará, Rondônia, Roraima, e aí eu já emendo com uma pergunta, doutor Eugênio, porque pode acontecer do cidadão vender um veículo, né, e de repente não passou para o nome, enfim, a outra pessoa não pagou o documento, você pode estar inscrito numa dívida ativa sem nem saber. Pode. E aí dá para cobrar, se tiver o contato, vai cobrar. Exatamente, porque na verdade isso é um ponto interessante, Neto. O que é que acontece? A gente costuma vender o carro, assina o DUT, entrega e está resolvido, né? Na maioria das vezes, ok, quando a pessoa que compra já transfere para o seu nome também. Mas a legislação obriga a quem está vendendo que ele comunique ao Detran e aos órgãos de controle dos veículos a transferência no prazo de 30 dias. E se ele não fizer essa comunicação, ele assume a responsabilidade dos débitos vindouros. Então, imagine... Quem vende, exatamente. Se eu vendi meu carro para você e em 30 dias eu não comuniquei o Detran e ano que vem você ainda não comunicou que você adquiriu também e é lançado em PVA, esse débito, a responsabilidade é minha, porque eu tinha a obrigação de comunicar. Então, sim, naturalmente, quem vende o carro e não faz essa informação pode estar lá com o débito sim em dívida ativa. E esse sinal de estar no oeste do Pará também é importante por esse contexto também. Muitas vezes você vende o carro por motivo de viagem, vendi minha moto e aí... Ou até de mudança, de repente você pode mudar para Rondônia, né, ou para o Pará, ali, oeste do Pará, mas seu veículo é emplacado no Amazonas. Nada impede, você está lá e então o sinal chegar lá e ele saber que ele tem essa possibilidade de se regularizar é importante. Eugênio, uma vez que eu acesso a plataforma, né, coloco ali o meu documento, identifico lá o Renavan que está com débito. Como é que eu posso pagar isso? Tem facilidade? Consigo parcelar? Consegue, como eu falei, né? A plataforma é feita para simplificar ao máximo, né? A campanha é uma campanha de autoadesão, né? O contribuinte ele loga, ele não precisa apresentar documento nenhum, que ele vai ter que fazer uma certificação. Quando ele loga pelo Gov.br, eu sei que você é você, então só vou lhe apresentar o seu débito, não vou apresentar o meu débito para você naturalmente. Né? Feita essa validação, a gente não exige nenhum documento. E aí você escolheu o débito que você quer pagar, como eu falei, né? Qual é o carro que você tem o débito em aberto, o ano, e eleito isso, né? Feita essa escolha, você pode optar pela forma de pagamento. Você pode optar por pagamento à vista, emitir um boleto único, quitou aquilo ali, já está resolvido, ou você pode optar por uma forma de parcelamento, né? E aí você escolhe até em 12 parcelas, pode ser parcelado até 12 vezes, como havia dito. É gerado o boleto automaticamente, na hora ele baixa o boleto, ele pode pagar esse boleto por código de barras, né? Que um caixa eletrônico, na boca do caixa, ou nos aplicativos, nos celulares, hoje a gente já consegue pagar além do código de barras, ou pode pagar por Pix. Também tem que pagar no dia da geração? Não, o que é que acontece? Se gerar o boleto hoje, esse valor ele fica válido até o último dia útil desse mês.
Então, se você fizer adesão agora, você pode pagar até o último dia útil de agosto com aquele mesmo valor, né? E você pode pagar também com Pix. A vantagem de você pagar imediatamente com Pix ou, né, seja, código de barra, é que você se regulariza de forma automática, mais rápido, né? Porque, por exemplo... Pois é, essa baixa é automática ou não? Do débito, sim. Do débito com o Estado, sim, você vai estar regularizado. Aí entra uma questão. Existe hoje, as pessoas que estão em débito com o Estado, a gente, além de estar inscrito em dívida ativa, e existe o protesto, né? Então, essas pessoas que estão protestadas, quando elas fizerem essa quitação do débito dela com o Estado do Amazonas, elas vão receber uma carta de anuência. Com essa carta de anuência, ela pode acessar o site do cartório e dar baixa no emolumento do cartório, que é o custo que o cartório cobra. Isso não tem nada a ver com o Estado do Amazonas, isso é o cartório que cobra, são os emolumentos de baixa daquele protesto. Então, para o débito do Estado, a baixa automática. Se ele pagar por Pix, a baixa automática, né? Pagou à vista, liquidou ali automaticamente, ele já não tem mais débito com o Estado, o sistema já vai gerar uma carta de anuência que já vai ser informada ao cartório. E aí, de posse dessa carta de anuência, o contribuinte pode dar baixa no protesto junto ao cartório. O valor, ele vai estar aquele valor... original ali, sem juros, sem multa? A gente teve cuidado disso, de quando estava formatando o sistema, de apresentar para ele o valor cheio, quanto é o valor dele. Olha, se o seu débito hoje, vamos imaginar aqui no Renavan específico, o seu débito hoje é de R$900. Pronto, esse é o seu valor cheio. E aí, quando você avança, se você vai querer pagar à vista ou parcelado, ele vai lhe dar o extrato, né, a simulação. Se você for pagar à vista, por exemplo, esse 900 vai cair para R$600, R$500, não sei, depende da idade do débito, da multa, essas coisas. E aí ele consegue ver, se eu for pagar à vista, de 900 cai para 500, 550, por exemplo. Ou se eu quiser pagar em 6 vezes, eu vou pagar 700. E aí ele escolhe. Então, esse desconto, ele é progressivo, ele é progressivo. O pagamento à vista é o desconto máximo. Se eu tiver um débito de até 2022, ou seja, 2020, 2021, 2022, o desconto é 100% na multa, né, e 100% nos juros. A gente só vai aplicar uma correção, né, do valor, naturalmente tem que fazer uma correção do IPCA, mas cai todo os juros, que é Selic. Hoje a Selic está em 15% e o IPCA está em 5 e pouquinho. Então já tem uma vantagem grande. Vai, né? corrigir só a inflação. Então. É a inflação, exatamente, correção da inflação. Mas eu tiro 100% dos juros e tiro 100% da multa para pagamento à vista de um débito até 2022, por exemplo. Isso é importante, porque se a pessoa vai ver lá que tem uma correção da inflação e fala, não, me disseram que não tinha juros. O Neto falou lá no Band de Entrevista com o Dr. Eugênio Nunes que eu ia ter 100% de desconto. Porque os juros do crédito público, ele é calculado à base da taxa Selic, né? Que hoje a gente sabe a Selic está em 15%, né? Está ao redor de 15%. Então isso eu tiro, eu consigo tirar, né? Mas eu preciso trazer a valor presente, eu preciso corrigir aquele valor, né? E aí o IPCA a lei é que traz exatamente, isso. A lei elegeu o IPCA para trazer esse valor presente. Então, quando ele escolhe lá a forma de pagamento, se é à vista ou parcelado, ele já consegue identificar quanto é que vai ser o desconto dele. Se for à vista, quanto seria o desconto, se for parcelado, quanto seria o desconto. Ele consegue. Agora, você citou um ponto físico, mais para tirar dúvida, né? Claro. Fica dentro do Detran Amazonas. Agora, quem tem... existe uma modalidade que pode ir para fazer a negociação presencial, né? Quem são esses contribuintes? Existe. O que é que acontece? A transação tributária, essa que a gente está lançando agora com o Regulariza Amazonas, ela é chamada transação por adesão, né? É uma transação em que o Estado lança um edital e o contribuinte, por autosserviço, acessa o site, se ele tiver preenchido os requisitos previstos no edital, escolhe a forma de pagamento, imprime o boleto dele, paga e se regulariza. Assina, inclusive, o termo de acordo de parcelamento, se ele for pagar parcelado, né? E ele se regulariza. Mas a transação, embora essa seja direcionada a atender mais pessoas possíveis, né, ela não se restringe à transação por adesão, né? A lei de transação ela tem também a possibilidade de transação individual, que é quando um contribuinte em especial deseja discutir pormenorizadamente a situação dele, né? E esse contribuinte pode procurar a Procuradoria para poder discutir esse processo. A lei faz alguns cortes, né? Para abrir a porta para essa transação individual, é preciso que seja um débito superior a 3 milhões de reais, né? Ou débito superior a 500 mil, desde que o débito esteja suspenso, a exigibilidade suspensa. Se ele tiver garantido judicialmente um débito de 500 mil, ele também consegue fazer a transação individual, né? E aí, nesse momento, ele vai sentar com o procurador responsável pelo processo daquela empresa, ele vai ter que trazer algumas documentações, porque ele vai ter que comprovar balanço, comprovar dificuldade financeira, para a gente fazer uma análise da capacidade econômica dele e discutir, né, como construir uma solução que atenda à lei,
atenda aos interesses do Estado e atenda aos interesses do contribuinte. E nesse caso o atendimento é aonde? Na Procuradoria. Esse é na Procuradoria. Onde é que fica? Fica na Praça 14. Na Praça 14, na Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14. Mas a gente também tem recebido, inclusive, por e-mail. Né? A gente tem recebido pedidos de propostas iniciais de transação também por e-mail. Né? É melhor fazer um agendamento? Consegue fazer um agendamento? Consegue fazer um agendamento, pode ligar para lá diretamente para a Procuradoria, né, e fazer um agendamento, explica, olha, sou do contribuinte da empresa X e gostaria de discutir. E assim, o agendamento, inclusive, Neto, a gente já fez algumas transações individuais e existe aquele contribuinte que ele já tem uma equipe própria, jurídica, ele consegue mapear exatamente qual é a situação dele e já vem com uma proposta mais objetiva. Ok. Mas muitas empresas não têm essa estrutura ainda. Então, mesmo que eles sejam grandes contribuintes, eles não têm estrutura a isso. E até a própria dúvida sobre a legislação. Então, a gente até orienta que tenha esse primeiro agendamento, esse primeiro contato, para entender a dinâmica, entender o que é possível, onde é que ele pode negociar e apresentar garantias, circunstâncias, e ele formata uma proposta muito mais adequada, assim, que precisa de menos correções. A gente consegue dinamizar. Assim, as transações individuais que a gente já firmou até agora, as que saíram mais rápidas foram aquelas que tiveram atendimento prévio. A gente conseguiu agendar antes, conversou, explicou-se, entendeu-se o escopo da legislação, entendeu-se até onde o Estado pode ir, e o contribuinte vai fazer o dever de casa, entender até onde ele também, a mão dele alcança, né? E aí vem para a mesa já com uma proposta mais objetiva, mais redonda, e a gente consegue avançar. Eugênio Nunes, subprocurador-geral adjunto do Estado do Amazonas, aqui no Band Entrevista. Muito obrigado pela presença, doutor, pelos esclarecimentos sobre o programa Regulariza Amazonas. Eu que agradeço o espaço que a Band proporciona aqui à PGE, ao Estado do Amazonas, e a oportunidade de difundir essa informação, não só para o interior do Estado do Amazonas, mas também, inclusive, para os estados vizinhos aqui. Muito obrigado, Neto. Obrigado a você. Está em casa, ficou com a gente até agora em mais um programa Band Entrevista. Deixar mais uma vez aqui o endereço eletrônico do programa Regulariza Amazonas, que é o regulariza.am.pge.am.gov.br, para fazer a adesão. Vai lá, faz a sua pesquisa para saber se está tudo regular ou se você precisa utilizar aqui esse benefício oferecido pelo governo do Estado para quem está com dívida ativa no IPVA. É isso, doutor? Isso. Nesse momento o IPVA, mais breve terão outros editais, o próximo provavelmente de ICMS, dívidas de até R$100 mil, para a gente conseguir alcançar pequeno empreendedor, pequena e média empresa, né, que é quem gira muito a economia, quem emprega muito, né, no Estado. E a gente continua à disposição aqui para passar mais informações para você de casa. Meu muito obrigado, uma boa noite, o Band Entrevista fica por aqui, até a próxima.